Bom, boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando nestas transmissões e bate-papos, que temos feito sobre assuntos de enorme relevância para o país e que são organizados pela nossa liderança da oposição na Câmara Federal. Os partidos que compõem a oposição na Câmara Federal são o PT, Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, o PSOL, a Rede, e temos diversos deputados também de outras legendas que se somam à reflexão e à ação política que a oposição exerce neste momento no Congresso Nacional. E hoje nós convidamos 3 pessoas com enorme acúmulo de debate nesta área sobre a qual vamos refletir, e o título que colocamos nesse nosso bate-papo é Brasil em Pandemia por uma reforma tributária justa e a favor da saúde pública. Porque, efetivamente, nós todos temos acompanhado, ao longo destes últimos anos, a saúde perdeu recursos substantivos no orçamento público, desde a implantação da Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos na área de saúde e outras áreas também de políticas sociais. A saúde tem perdido recursos. Desde a implantação da emenda, foram algo em torno de 25 bilhões de reais. E a pandemia, evidentemente, trouxe, de um lado, uma compreensão ainda maior para a população brasileira sobre a importância do nosso Sistema Único de Saúde e a importância, portanto, de que ele seja financiado adequadamente pelo papel fundamental e estratégico que ele tem na proteção da vida dos brasileiros. Como eu costumo dizer, uma pandemia como esta, ela é enfrentada essencialmente pelo papel, obviamente, todos os sistemas complementares contribuem, mas o papel essencial é o papel do Sistema Único de Saúde. E, neste momento, também se fala muito sobre a proposta, ou diferentes propostas de mudanças tributárias. Nós temos aí, desde o debate de um conjunto de tributos que é resumido na proposta de tributar os super ricos, para enfrentar o impacto da pandemia na saúde e na economia brasileira, assim como temos propostas que estão tramitando no Congresso Nacional e, nestes últimos dias, o governo tem falado muito também da hipótese de uma nova CPMF, que o governo chama de um imposto digital. Então, um pouco o nosso debate aqui vai ser sobre a estrutura tributária do país, as propostas de mudança, de reforma tributária e o financiamento da saúde. Nós temos, como eu falei, 2 convidados e uma convidada muito especial, a quem eu quero agradecer por ter acolhido este convite da nossa oposição, e eu vou ir apresentando eles na medida que eles forem fazendo a sua primeira fala para contribuir com a nossa reflexão. Então, a primeira pessoa que eu quero convidar para expressar as suas posições iniciais e também dando as boas-vindas para a deputada Lídice da Mata, que se soma a nós neste momento na nossa transmissão. Estamos apenas iniciando. Deputada Lídice, já tínhamos informação de que a senhora estava concluindo uma entrevista e se soma a nós neste momento. Eu estou passando a palavra, então, para a doutora Vilma da Conceição Pinto. A Vilma é assessora econômica da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, é pesquisadora licenciada da Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Brasileiro de Economia. Possui publicações na área fiscal, com foco em tributação, federalismo fiscal e gasto público. É bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ,
mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas, da Escola Brasileira de Economia e Finanças. Então, queria pedir a sua opinião, doutora Vilma, sobre esta temática que nós estamos propondo. Qual é a melhor reforma tributária para o Brasil, do seu ponto de vista, e como contemplar nesta reforma tributária um movimento que ela, com o qual ela se torne justa para financiar o necessário sistema de saúde pública para o país? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, né, desse evento. É um debate importante que precisa ser acompanhado. Agradeço ao deputado Henrique, à deputada Lídice, que está presente, aos nossos colegas debatedores Maltoni e Marcelo. Sobre esse assunto do financiamento da saúde, eu queria entrar num assunto um pouco mais intrínseco, que é a questão do financiamento das políticas de controle do tabagismo, que de certa forma está relacionada com a questão da saúde pública. Eu trouxe uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês. Esse aqui. Estão vendo? Pronto. Isso aqui é um conjunto de ideias e estudos que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. São artigos que eu escrevi junto com outros colegas, como Lívio Ribeiro, também da Fundação Getúlio Vargas, José Roberto Afonso, sobre essa questão da economia, da política fiscal, política tributária, como forma de financiar as políticas de controle do como forma de mitigar os efeitos do tabagismo, principalmente entre jovens. Né? Então, são vários estudos que a gente fez ao longo dos anos, e isso está diretamente relacionado à questão da saúde pública, porque a gente sabe que o tabaco tem efeitos importantes sobre a saúde, tanto do ponto de vista de gasto com saúde, embora exista uma dificuldade de estimar com precisão quanto que o governo gasta com saúde para fins de controle de doenças relacionadas ao tabagismo, mas tem números que mostram valores próximos de 60 bilhões ao ano só de gastos relacionados ao tabaco, as doenças relacionadas ao tabaco. Fora disso, que é um problema mundial e que é a preocupação da Organização Mundial da Saúde. Né? Então, fato estilizado, e isso tem vários estudos ao redor do mundo que mostram que a gente tem hoje, como medida eficaz para conter, para reduzir o consumo de tabaco, a questões relacionadas a preços e impostos. Né? E isso a gente pode ver do ponto de vista empírico, quando a gente olha as variáveis estatísticas, a evolução de algumas variáveis, a gente também pode ver do ponto de vista de estimação. Então, eu trouxe esse gráfico justamente para mostrar a importância das políticas tributárias como forma de mitigar o consumo do tabaco. Né? A gente tem a linha escura mostrando a evolução do consumo per capita do tabaco, dos produtos legais de tabaco, né, cigarro legal, e a linha vermelha mostrando a evolução do preço relativo, né, do índice de preço do cigarro. E a gente observa que na medida em que aumenta esses preços relativos, ao mesmo tempo a gente observa uma redução do consumo. E teve uma lei importante, que foi a Lei 12.546, que estabeleceu um processo
criou um preço mínimo para o cigarro e criou um processo de aumento desse preço mínimo, e também teve um aumento de alíquota e aumentos periódicos de alíquota, e isso ocorreu até 2016. A partir desse momento, quando parou, estabilizou o preço mínimo e as alíquotas pararam de subir, a gente tem uma estabilização tanto do consumo, né? O consumo parou de cair, quanto o preço parou também de subir. E quando a gente olha, faz estudos mais Vilma, aprofundados... essas curvas estão no Brasil, né, Vilma? Isso aqui é só no Brasil. Isso aqui Perfeito. Considerando a política tributária que foi feita em 2011 com base no IPI, no Imposto sobre Produto Industrializado, né? Mas a gente pode ver a mesma coisa quando a gente faz modelos econométricos, né? Modelos mais empíricos que controla para outros fatores, como renda das famílias, como a recessão econômica, que foi fator importante que afeta essas variáveis. Então, mesmo fazendo uma análise mais aprofundada, levando em consideração todos esses fatores, o que está sendo retratado naquele gráfico se confirma, né? Aumentos de preços relativos é uma forma de fato eficaz para conter o consumo de cigarros. A gente também tem a questão dos esforços institucionais, que teve essa questão do preço mínimo, do aumento dos impostos, que também tiveram o efeito desejado de conter o consumo, né? Nessas estimativas que a gente fez, a gente observou que a renda não é tão relevante para as decisões de consumo de longo prazo, né? Então, variações na renda não tiveram grandes impactos nesse estudo econométrico. E o ciclo de negócios também é uma variável-chave para determinar nível de consumo e preço de cigarros, né? Outro fato estilizado, que aí está relacionado à questão do financiamento da saúde, ao financiamento das políticas de controle de tabagismo, é que quando a gente discute prioridade orçamentária, e tem uma crítica muito grande em relação à vinculação orçamentária, porque excesso de vinculação engessa o orçamento e reduz a flexibilidade na hora de fazer política pública, mas algumas políticas, por não terem vinculação, acabam sendo prejudicadas quando se tem essa discussão de prioridades, né? A gente sabe que o financiamento das políticas de controle de tabaco estão inseridas no mínimo da saúde, né? Na vinculação para a saúde, mas quando você aloca esses recursos da saúde, acaba sobrando pouco ou nada para o financiamento das políticas de controle de tabagismo. Então, aqui é um número, quanto que foi gasto e quanto que foi liberado para ação de prevenção e controle do tabagismo desde 2008, né? Então, a gente observa que entre 2008 e 2011 teve uma autorização de pagamento no valor de aproximadamente 5,5 bilhões ao ano, mas a partir de 2012 a dotação para essa ação foi zero, e isso até os dias de hoje, ou seja, de recursos federais, aqui é só governo federal, de recursos federais não entrou dinheiro direto, né, para prevenção e controle do tabagismo como fonte de financiamento, né? A gente tem que a política de controle de tabagismo está sendo realizada por outras fontes privadas, ou também pela ação dos estados e municípios. Mas de recursos federais, no mínimo para a saúde, acaba entrando zero quando a gente faz essa distribuição dos recursos orçamentários, né? E aí a gente acaba olhando, assim, é importante financiar a política de controle de tabagismo? Como que os outros países estão fazendo? Qual a relevância disso do ponto de vista de política pública para o controle do tabagismo, né? Então, eu peguei alguns estudos, né, que mostram, primeiro, a definição do que é uma vinculação orçamentária, né, que basicamente é pegar uma receita específica e destinar para o financiamento de um gasto específico. A gente tem vários tipos de vinculação, né, e inclusive o excesso de vinculação de fato engessa o orçamento público e acaba sendo um problema e não uma solução. Mas quando a gente olha do ponto de vista de política de controle de tabagismo, a gente observa que, ao menos
e também relacionado à saúde pública, né, ao menos 80 países já adotaram vinculação de recursos para a saúde. O Brasil é um deles, né, tem a vinculação para a saúde pública. Só que dentro desses 80 países, 35 países, ou seja, cerca de 44% desses 80, usam uma parte ou a totalidade da arrecadação tributária sobre produtos do tabaco para financiamento da saúde pública, né? Porque isso de fato afeta os gastos com saúde pública. E aí, olhando, indo um pouco além, como que justifica, por que esses países utilizam esses recursos para financiar as políticas tanto de controle de tabagismo ou até mesmo para suplementar a questão da saúde pública, né, o orçamento da saúde, se justifica pelo princípio do benefício, né, pela ligação direta entre a tributação e o benefício, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns exemplos práticos aqui no Brasil, que é a tributação sobre combustíveis, que é utilizado para o financiamento das rodovias, que é a CID Combustíveis, né? Então, isso é um dos princípios que norteiam essa questão, né? Outra questão, outra principal vantagem de utilizar os tributos do tabaco como instrumento de vinculação para os gastos com políticas de controle de tabagismo ou mesmo diretamente para a saúde pública, reside na questão da destinação garantida, ou seja, você tem uma fonte contínua e regular de financiamento, né, que não ocorreu no financiamento do tabaco, como a gente observou no slide anterior, né? Então, você ter uma fonte contínua e regular de financiamento pode auxiliar na hora de prever as políticas que você precisa implementar ao longo do tempo, né? E aí, levando para o caso brasileiro, assim, depois de apontar esses benefícios e por que tem tantos países que utilizam isso, a gente tem hoje uma questão que alguns economistas chamam de janelas de oportunidades ou algumas limitações de oportunidades. Hoje a gente tem algumas reformas tributárias que estão em tramitação, né? Então a gente tem a PEC 45, está em tramitação na Câmara, tem a PEC 110, e essas PECs, elas visam criar um imposto sobre bens e serviços, né? E aí consolidam vários tributos. Hoje, a gente tem uma limitação orçamentária. Eu vou tentar falar rápido, só para explicar um pouco da questão. A gente tem uma política tributária que foi feita em cima do IPI, para cumprir o que está previsto na Convenção Quadro, né, que são as medidas de impostos para conter a prevalência do consumo do tabaco, mas esses recursos não são vinculados para o financiamento das políticas do tabaco. Por quê? Porque a Constituição proíbe vinculação de impostos, salvo algumas exceções. Essas exceções é a vinculação para a saúde, para a educação. Então, imposto você não pode vincular, mas você pode vincular as contribuições, né? Então, por isso que surgem essas propostas de você criar uma CID tabaco, justamente para você ter essa vinculação. Então, por que não vincular diretamente o IPI? Por quê? Porque a Constituição ela não permite isso, né? Mas a gente tem hoje duas propostas, que é a PEC 45 e a PEC 110, e elas têm uma questão que é a criação de um imposto seletivo, né? Então, quando a gente olha a PEC 45, ela cria um imposto extrafiscal, que é justamente para ser cobrado sobre esses bens, direitos e serviços com o objetivo de desestimular o consumo, que justamente seria o objetivo dessa política tributária que foi feita no IPI para o tabaco, só que ela não determina quais bens, serviços ou direitos serão tributados a priori, mas você tem essa previsão do imposto seletivo. Na PEC 110 você também tem a criação de um imposto seletivo e já é definida na própria PEC quais tributos quais bens e serviços seriam tributados sobre esse prisma. Só que nenhuma das duas PECs cria a questão da vinculação, que é uma prática que vários países estão adotando, principalmente nessa questão do tabagismo, né? A restrição se dá por meio de quê? Justamente por conta dessa restrição que a Constituição
coloca de vinculação de um imposto, né? Você só pode vincular uma contribuição. Basicamente é isso, do ponto de vista de tabaco, e quais são as oportunidades quando a gente olha essas duas PECs, né? Primeiro, dar uma continuidade a essa política tributária que foi bem sucedida do IPI no momento de aprovação dessas PECs, por meio desse imposto seletivo. Uma segunda oportunidade, sendo possível e desejável criar essa vinculação com os recursos do tabaco para financiamento das políticas de controle de tabaco, é criar uma exceção nessas vinculações, permitindo a vinculação desses recursos, tal como foram feitas ao longo dos anos. A gente observa na Constituição ao menos umas 4 exceções que foram feitas por emendas constitucionais para vinculações orçamentárias de tributo, né? A questão da saúde é uma delas, ela não nasceu na Constituição vinculada, essa vinculação ela ocorreu depois. Bom, é isso, espero que eu possa ter contribuído. Vilma. Obrigado, Vilma, tua contribuição, sem dúvida, né? Para nós voltarmos aqui para a tela com os nossos convidados. Então, eu quero, além de agradecer a tua importante contribuição, convidar agora para usar a palavra o Dr. Luiz Maltoni, cujo nome de guerra, como ele mesmo define, é Maltoni, né? Ele que é diretor executivo da Fundação do Câncer, é cirurgião oncológico com mais de 30 anos de experiência nesta atividade e foi também vice-diretor-geral do INCA, e recentemente integrava a diretoria oncológica do grupo Clínicas Oncológicas Integradas. Então, doutor Maltoni, nós estamos aqui refletindo um pouco sobre a reforma tributária justa e como ela pode ser mais favorável para a saúde pública, né? Tanto no sentido de que um conjunto de tributos, como em parte foi um dos argumentos, né, abordados pela doutora Vilma, um tipo de tributo pode coibir, diminuir o consumo de um produto nocivo à saúde, como é o caso do tabaco ou outros, e também, evidentemente, como buscarmos um financiamento adequado para a nossa área de saúde. Mas fique muito à vontade para que o senhor contribua com aquilo que lhe pareça o mais importante dentro do tema que nós estamos propondo. Obrigado, Fontana, obrigado a todos, obrigado pelo convite de participar desse debate, acho que é enriquecedor, e a ideia é contribuir de alguma forma muito mais puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, que é a questão da saúde propriamente dito, dos problemas que nós enfrentamos, pegando um pouco do gancho que a Vilma começou a falar, especificamente em relação ao tabaco, por exemplo, e do impacto na saúde pública. A gente tem um motivo imenso de orgulho no nosso país de termos um Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Nós somos um país de liderança nessa política, a Organização Mundial de Saúde reconhece isso. Se vocês lembrarem, sei lá, década de 80, 90, nós tínhamos em torno de 36% da população brasileira de fumantes. Hoje isso caiu para patamares em torno de 9,5%. Isso não se faz da noite para o dia, é o que nós estamos discutindo aqui. Isso depende de ações de mobilização, de investimento, e o que deixou de ser um programa de governo, e hoje na política de controle do tabagismo a gente tem uma política de Estado continuada ao longo de mais de 30 anos, e a gente consegue ver uma redução importante. E por que eu estou enfatizando isso que a Vilma já falou? Porque a gente sabe que, por exemplo, o tabaco, mas eu posso agregar aí outras questões como o álcool, enfim, bebidas adocicadas, uma série de questões do nosso dia a dia e que trazem um malefício imenso à saúde da população e que também influenciam diretamente nos gastos com a saúde. No caso, por exemplo, do tabaco, a Vilma citou gastos anuais aí diretos da saúde em torno de 40 bilhões, quando são, e somado aos indiretos, é isso que ela falou, em torno de 60 bilhões ano. A indústria do tabaco rebate dizendo, não, mas nós pagamos impostos, nós contribuímos com impostos, esses impostos somam 13, 14 bilhões no ano.
Então, se a gente fizer a conta do que nós gastamos com o que a indústria recolhe de impostos para o país, tem 44, 45 bilhões sobrando nessa conta para poder fechar o pagamento de todas essas doenças tabaco relacionadas que a gente pode citar, as doenças cardiovasculares, os infartos, os acidentes vasculares encefálicos, enfim. E, puxando aqui a sardinha para o nosso lado, os cânceres. A gente sabe que 70%, 80% dos cânceres de pulmão são decorrentes do uso do tabaco, né? Fora os cânceres de cabeça e pescoço, orofaringe, língua, esôfago, enfim. Então, são situações onde nós temos conhecidamente um produto que faz muito mal à saúde e a gente sabe como atuar para poder reduzir esse mal. E é isso que eu acho que cabe aqui a gente levantar um pouco dessa questão. Quando a gente associa não só a questão, por exemplo, do tabaco, mas, por exemplo, o uso de álcool em excesso, o que acontece é que você tem uma associação catastrófica, né? E aí eu me lembro na minha prática clínica, tratando pacientes com câncer de esôfago, raríssima exceção, talvez desses 30 anos eu devo ter contado em uma mão o número de pacientes que tiveram câncer de esôfago e que não fumavam ou não bebiam. Na grande maioria tinha associação dos dois. Imagina o custo que isso traz para o sistema de saúde, custo social, custo para a sociedade, perdas de vida e de pessoas produtivas que deixam de trabalhar e produzir para o país. Isso é de um impacto social imenso. E hoje a gente vive um momento de pandemia, de uma pandemia dupla. Se a gente levar em consideração a pandemia do tabagismo, que está aí, né? Quando a gente fala que nós temos 9,5% de população brasileira ainda fumante, nós estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas. É um número imenso de pessoas que ainda fumam e, obviamente, estão expostas a uma variedade imensa de doenças pulmonares, fora os cânceres, etc. Então, isso traz para o sistema de saúde um impacto imenso, um custo elevadíssimo, né? E aí, quando a gente também fala e discute uma outra pandemia, que é essa que apareceu agora, que é a questão da Covid, a gente expõe o nosso sistema de saúde. Ele fica completamente exposto. Fica claro a desigualdade que há nesse país, fica claro as dificuldades de financiamento do sistema, a necessidade de aportes extras, né? É óbvio que a gente pode discutir uma série de outras questões, de questões de gestão, de melhoria dos resultados, da melhoria da gestão, mas é óbvio e fica claro que o subfinanciamento na saúde é importante. E, portanto, como é que nós poderíamos trabalhar ou pensar possibilidades de trazer recursos para a saúde para poder dar conta de uma pandemia que não é nova, que é do tabaco, de uma pandemia nova, que é dessa virose que agora vivemos, e de outras que poderão vir, né? Como é que nós damos conta disso? Da incorporação tecnológica. A gente sabe hoje que os resultados de tratamento para diversos tipos de doenças, inclusive o câncer, têm melhorado assustadoramente. A gente tem possibilidades hoje de diagnósticos mais precoces, de tecnologias de tratamento em que o resultado ficou muito melhor. Isso custa dinheiro, isso custa para o sistema. Essas incorporações, e eu estou falando de incorporação criteriosa, não é de incorporação pela incorporação, mas de incorporação com critério, com evidência científica, isso traz custo para o sistema. Mas a gente também tem que ampliar o acesso à população como um todo a esses benefícios. Portanto, a discussão da tributação e em benefício da saúde é fundamental, é importantíssima e tem um lugar aqui que eu queria ressaltar. Então, o que eu queria passar de mensagem para quem nos ouve, em especial vocês que estão trabalhando na plenário, discutindo legislação e podendo propor, é de que olhem com muito carinho e muita seriedade a questão da tributação e de poder vincular isso de fato ao sistema e à saúde. A Vilma comentou, e isso é fato, é cientificamente comprovado, na medida em que nós aumentamos as taxas, os impostos, por exemplo, no tabaco, reduz o consumo. A gente reduzindo o consumo, a gente vai reduzir uma infinidade de doenças. A gente sabe
que em torno de 40% de todos os cânceres poderiam ser evitados por medidas de alimentação saudável, não fumar, enfim, praticar exercício físico, 40%. Você imagina se a gente pudesse investir nessas questões, ter recurso para investir nisso, e a gente evitaria um volume imenso de pessoas doentes ou com doença avançada, o que traz um custo imenso para a nossa população e para o nosso sistema de saúde, que é grande, que a gente tem que ter orgulho de ter, mas que precisa ainda muito caminhar, evoluir e se aperfeiçoar. Então, me parece fundamental essa questão da tributação, essa discussão que está em pauta em relação ao tabagismo especificamente, de se ter e de se aumentar os tributos do tabaco. Eu acho que vale a discussão de se discutir, eu sei que isso está acontecendo, não é a minha especialidade, mas em relação à tributação de bebidas alcoólicas, eventualmente as bebidas açucaradas, enfim, são coisas que a gente sabe que trazem malefício à saúde, reconhecidamente, cientificamente comprovado, e a gente tem que procurar criar uma situação que dificulte o consumidor a ter acesso a esse tipo de produto. A gente vai estar protegendo a nossa população, a gente vai estar trazendo um grande benefício para a população. Então, eu acho que discutir essas questões dessas pandemias que expõem o sistema, ao mesmo tempo que a gente tem como um grande exemplo o tabagismo, o controle, a política de controle do tabaco no país, que é vitoriosa, mas ainda que tem muito para caminhar, temos muito passos ainda a dar. Eu acho que agregar isso, e nesse momento, a discussão de aumentar impostos, ela é fundamental, e aumentar impostos que eu estou dizendo em relação à tributação desses produtos que são nocivos à saúde, que eles possam, de alguma forma, do ponto de vista legislativo, retornar em benefício do sistema de saúde. Era isso que eu queria levantar, discussão, e fico à disposição para a gente conversar. Muito obrigado, Maltoni. Muito importante, né, a tua contribuição. Eu só recapitulo aqui, porque às vezes o número passa rápido e o internauta não percebe o tamanho do impacto, né, mas esse número assim é um orgulho para todos nós brasileiros, todos que se dedicaram ao longo destes anos todos, né, Vilma, Marcelo, Lídice, Maltoni, a esta batalha, né, para esclarecer a opinião pública sobre a importância de abandonar o hábito, né, do tabagismo por conta do impacto extremamente negativo que ele tem para a saúde de cada pessoa e para a saúde pública. Então, ler um número de que caiu de 36%, né, o número de brasileiros com o hábito de fumar para 9,5%, é um número para ser muito comemorado, né? E não há dúvida nenhuma que a outra questão que tanto a Vilma como o Maltoni reforçaram é que é extremamente justo e positivo pelos dois lados que haja uma tributação justa maior sobre estes produtos nocivos, como é o caso do tabaco, porque eles causam um custo enorme para o sistema de saúde, mas principalmente porque eles causam um custo enorme de perda de saúde para as pessoas, né? Então, como eu digo, aqui é positivo pelos dois lados, né? Porque nós vamos ter, e aí sim, temos que ter uma garantia sempre de que não ocorram os vasos comunicantes que tu coloca um recurso novo de uma fonte tributária nova ou ampliando uma determinada fonte tributária e que tirasse o recurso do Sistema Único de Saúde por outro lado, né? Então, se nós conseguirmos, na reforma tributária, manter, né, porque a simplificação proposta, a deputada Lídice está aqui conosco também, eu quero ser rápido para a gente passar para ouvir o Marcelo, depois vamos ouvir a deputada Lídice, mas a ideia da simplificação tributária todos nós apoiamos, tá? O que nós da oposição temos dito é que a reforma tributária não pode ser simplesmente uma simplificação tributária, né? Nós temos que ter pelo menos duas questões garantidas aí. Uma, que haja uma tributação justa sobre as grandes fortunas, sobre as grandes rendas e os grandes lucros e dividendos, ou seja, que é um pacote de novos ou de ampliação de alíquotas de tributos sobre os setores
os chamados super ricos da sociedade, e aqui nesta live de hoje nós estamos debatendo mais este tema também regulatório de uma política tributária, né? Que ao elevarmos a tributação sobre o tabaco, por exemplo, como disse a Vilma, com uma contribuição, por exemplo, se dentro do sistema de simplificação não puder entrar, pode sim haver o pagamento normal de tributo do tabaco, como todos os outros produtos, e ter uma tributação extraordinária para esses produtos e outros, como o Maltoni também deu exemplo de bebidas açucaradas e outras bebidas, né? E aí sempre nós aqui não estamos, por óbvio, lidando com uma pauta de caráter moral, né? Quer dizer, do ponto de vista moral, cada um tem a sua opinião. Nós estamos aqui lidando com uma pauta de saúde pública e justiça tributária, né? Mas eu quero, então, convidar para que a gente possa ouvir a opinião, né, do nosso terceiro convidado para esse bate-papo de hoje, e já depois pedir para a deputada Lídice aquecer a máquina ali, que nós queremos ouvir a opinião dela também, que os deputados é um pouco assim, viu, Maltoni, Marcelo, Vilma, eles sempre têm que estar sempre terminam estando com 2 ou 3 atividades ao mesmo tempo. Então, eu tenho certeza que a deputada Lídice tem que estar ali dando uma atenção para algum candidato a prefeito que está lançando a sua candidatura no próximo domingo, ainda quer trocar uma última ideia com ela. Então, a gente vai... Eu estou mesmo com a minha equipe aqui, numa outra sala da minha casa, Maltoni, porque estou gravando aqui uma série de vídeos, né, para remeter para as redes sociais, apoiando candidatos com os quais a gente tem identidade, nos quais a gente tem confiança política, né? Porque a eleição municipal, como sempre, é um momento muito importante da democracia do país. Mas o doutor Marcelo Baird, né, assim que se define, ele mesmo vai me dizer se eu falei o nome dele com correção, ele é coordenador jurídico, né, na Aliança de Controle do Tabagismo, Promoção e Saúde. Ele é graduado em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo e em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. É mestre e doutor em Ciência Política pela USP, foi pesquisador visitante na Columbia University, é professor de Ciência Política na Escola Superior de Propaganda e Marketing e na Fundação Getúlio Vargas. Então, doutor Marcelo, nós queremos muito lhe ouvir sobre este tema sobre o qual estamos refletindo nesta tarde de quinta-feira com os nossos internautas aí Brasil afora. Bom, boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, queria parabenizar a liderança da minoria pela iniciativa e pelo convite, cumprimentar a deputada Henrique Fontana, a deputada Lídice da Mata e os meus colegas, Vilma e Maltoni. Acertou o nome, sim, deputado. Só o cargo, que eu não sou coordenador de jurídico, eu sou coordenador de advocacy, mas o nome estava perfeito. Deixa eu só pedir aqui, Marcelo, uma interrupção bem pequenininha para ti, para dar as boas-vindas, né, ao nosso deputado Alexandre Padilha, meu amigo, companheiro de partido, nosso ex-ministro, né, da Saúde, que desenvolveu um trabalho que eu considero de muita qualidade para a saúde pública do nosso país e que hoje, junto com todos nós, faz parte, né, da bancada de oposição na Câmara Federal e se dedica muito a debater os temas, por óbvio, da saúde pública. Nós estamos ouvindo o doutor Marcelo agora, Padilha. Já ouvimos o Maltoni, a Vilma, e depois do Marcelo vamos ouvir a deputada Lídice, e depois da Lídice vamos ouvir a tua ponderação, as tuas avaliações sobre esse tema, Padilha. Marcelo, te devolvo a palavra. Obrigado. Bom, cumprimento também o deputado Padilha aí, que acabou de se juntar a nós. Bom, antes de mais nada, queria apresentar a CT Promoção da Saúde. Nós somos uma ONG
com muito orgulho, aliás, diga-se de passagem, né, nesse momento em que a sociedade civil organizada está sendo muito criticada, é bom dizer isso também. Somos uma ONG que atua na defesa e promoção de políticas públicas de saúde, especialmente no tabaco, nas pautas de tabaco e alimentação, que são fatores de risco importante das doenças crônicas não transmissíveis, já mencionadas, esclarecidas aí pelo Maltoni. Eu vou partir de onde os nossos outros convidados aí falaram, mas eu queria só mencionar 2 pontos das falas anteriores. O primeiro da fala da Vilma, acho muito importante, né, que ela mencionou a questão da efetividade da política de tributação sobre o tabaco. Tem estudos da área que mostram que, de todas as medidas da nossa muito bem-sucedida política de controle do tabagismo no Brasil, e aí a gente está falando aqui da restrição de publicidade, dos ambientes livres de fumo, das advertências nos maços de cigarros, de todas essas medidas, a tributação foi a mais custo-efetiva. Então, realmente, tributação de produtos que fazem mal à saúde tem efeito, como os gráficos aí da Vilma mostraram, e não é à toa que essa é uma política recomendada aí por organismos internacionais, pela OMS, pelo Banco Mundial. E aí um segundo ponto que eu queria mencionar também das falas anteriores, puxando aqui o que o Maltoni trouxe para a gente, e a Vilma também, é a questão dos custos para a sociedade, né? Acho que vale sempre ressaltar esse aspecto, porque muita gente diz, não tem nada a ver com isso, cada um faz o que quer, consome o que quer, o produto que quer. Só que, de maneira geral, os problemas que a gente tem na sociedade, como a saúde, mas isso vale para a educação, para o meio ambiente, são problemas sociais, são problemas coletivos que, portanto, exigem abordagens coletivas, né? Então, como o Maltoni falou, o custo para o SUS como um todo, independentemente de você fumar ou não, de você consumir bebidas adoçadas ou não, alimentos ultraprocessados, de maneira geral, o custo vai para a sociedade como um todo. E essa conta não fecha, né? Ou seja, o custo é muito alto e o que a indústria contribui, devolve com impostos, não é o suficiente aí para ter esse ressarcimento, essa cobertura. Então, acho que queria só ressaltar esses 2 aspectos e aqui partir um pouquinho para outros pontos, já que já foi muito tratada a pauta do tabaco, eu vou me deter um pouquinho também na questão das bebidas adoçadas dentro dos alimentos ultraprocessados, porque outro aspecto que é muito mencionado quando a gente defende a tributação de produtos que fazem mal à saúde é a questão da economia. Muitos admitem, realmente, tem um impacto positivo na saúde, pode reduzir aí as doenças crônicas não transmissíveis, mas isso afeta a economia, vai gerar desemprego. E aí eu queria dizer que, até para rebater essa questão, nós contratamos uma pesquisa, foi realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, ligada aqui à USP em São Paulo, foi lançada ontem numa live do jornal Valor Econômico, e a FIP fez uma simulação, uma estimativa dos impactos econômicos da tributação de bebidas adoçadas. E foi muito interessante esse estudo, porque eles simularam lá, vou dar um exemplo apenas, eles simularam lá, por exemplo, se você colocar uma alíquota de 20% sobre o preço final de bebidas adoçadas, né? A gente está falando de refrigerantes, de sucos de caixinha, algumas bebidas lácteas, e nessa estimativa, com uma alíquota de 20%, a gente teria um acréscimo no PIB de 2,4 bilhões, a gente geraria por volta de 70 mil empregos e ainda geraria uma arrecadação de quase 5 bilhões para os cofres públicos. Especialmente no momento desse de crise fiscal, isso é super importante para o governo. E por que aumentaria o PIB? Porque por mais que uma medida como essa de tributação possa afetar a indústria diretamente, no caso a indústria de bebidas adoçadas, as pessoas vão mudar o seu padrão de consumo e isso vai estimular outros setores econômicos. Então, o resultado final é positivo. Então, o que a gente tem dito, tem até feito uma campanha sobre isso, é dizer que é bom não só para a saúde, mas também para a economia. Tá? E um outro aspecto que eu queria mencionar ainda na questão das bebidas adoçadas, que é o outro lado dessa moeda, que no caso brasileiro chega a ser escandaloso, né? Que a gente está defendendo aqui a tributação de produtos nocivos à saúde, como álcool, como tabaco,
Mas no caso das bebidas adoçadas, não só a gente defende essa política, mas antes até a gente defende a revisão dos subsídios que essa indústria já recebe. E que eu acho que esse é um ponto fundamental que a reforma tributária também deve endereçar. Porque não é possível. Só em 2018, agora as alíquotas têm variado nos últimos 2 anos, então esse valor já é um pouco menor. Mas em 2018, a indústria de bebidas adoçadas no Brasil recebia, especialmente lá na Zona Franca de Manaus, quase 4 bilhões de reais em subsídios. Então, não só eles recebiam a produção lá de concentrado, de xarope, recebia isenção de IPI, como depois, quando esse produto era vendido para outras regiões do país, ainda se gerava crédito tributário em cima de um imposto não pago anteriormente. Então, por isso que é nesse sentido que eu chamo de escandalosa essa situação, né? Então, isso é uma coisa que certamente a gente precisaria rever aí, e a reforma tributária acha uma oportunidade bastante interessante nesse sentido. E veja que não estamos aqui de forma alguma falando mal, falando contra a Zona Franca de Manaus ou algo assim. A gente está falando especificamente dos subsídios para uma indústria aí que causa danos à saúde. Então, assim, de maneira geral, o que eu queria trazer e colocar aqui para o nosso debate é que o que a gente defende é muito simples. Algumas indústrias causam aquilo que os economistas chamam de externalidades negativas, né? Ou seja, elas fabricam produtos que causam danos à saúde. E isso tem que ser compensado de alguma forma, né? Então, esses danos que são causados à saúde da população devem, de alguma forma, estar embutido no preço final desses produtos. Ou seja, na verdade, a gente está fazendo chamando aí o setor privado a fazer sua parte também para a produção de uma sociedade mais saudável. E essa mesma lógica, inclusive, vale para a questão ambiental, né? Quando a gente pensa em combustíveis fósseis, em carbono, é a mesma lógica. Basicamente, isso que eu digo, o que a gente defende é simples, é tributar produtos, ou, no caso ambiental, elementos que fazem mal à saúde, e revendo também subsídios a esse tipo de produto, e incentivar produtos que, por sua vez, fazem bem à saúde. E eu vou além, né? Eu diria até que liberais econômicos aí de carteirinha, o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, no geral também são favoráveis a essas medidas, né? Porque é sabido, assim, não há dúvidas quanto ao malefício desses produtos, e, portanto, mesmo o Paulo Guedes aí tem falado muito, desde o começo do ano lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial, ele vem falando do imposto do pecado, da importância de se tributar esses produtos. E aí, já caminhando aqui para o fim, eu queria dizer também que essa política de desincentivo a produtos que trazem danos à saúde, ela também ataca a desigualdade brasileira. Né? Que eu sei que essa é uma pauta muito cara aí à oposição, à minoria. Eu sei que o deputado Fontana, a deputada Litz, o Padilha também tem tratado bastante de várias medidas para se reduzir a desigualdade no Brasil, medidas muito meritórias, mas eu queria dizer que também a tributação desses produtos, apesar de ser sobre o consumo, ela se reveste de um caráter progressivo, porque são justamente as camadas mais pobres da população que mais sofrem com essas doenças que são causadas por esses produtos. Então, eu queria ressaltar esse ponto também. Então, resumindo, queria dizer que a gente defende aqui na CT Promoção da Saúde a instituição de um tributo específico para o tabaco, mantendo e, sendo possível, até aumentando a carga tributária atual, a instituição de um tributo específico para bebidas adoçadas, se possível para outros produtos também, como álcool e agrotóxicos. Seria importante também, na medida do possível, ter uma vinculação desses recursos para políticas de prevenção à saúde. Como a Vilma mostrou, né, no caso da política de controle do tabagismo, há tempos não há recursos destinados a essa política, e isso é muito, muito ruim para a gente poder continuar tendo os avanços que a gente teve recentemente, como o Maltoni já mencionou também. Então, seria importante ter essa vinculação de recursos à saúde e, por fim, a eliminação dos subsídios que existem para essas indústrias, especialmente de bebidas adoçadas. Bom, então, finalizo agradecendo novamente pelo convite.
Queria dizer também que a reforma tributária acho que é uma oportunidade única para a gente discutir esses temas. Eu brinco, né? Eu brinco de que essa é a mais difícil de todas as reformas. Muito se fala na reforma política, reforma previdenciária, como grandes reformas também, mas todas elas foram feitas repetidamente no Brasil. Na previdenciária, o Fernando Henrique Cardoso fez, o Lula fez, a Dilma fez, agora o Bolsonaro fez. A tributária é a mais difícil de avançar, porque, obviamente, ela envolve uma série de fatores, enfim, afeta todos os setores econômicos, mexe com o Pacto Federativo, mas ela, justamente pela grandeza dela, ela tem um papel, aí, uma importância muito grande de poder não só atacar a desigualdade brasileira, como melhorar e muito a nossa saúde. E aí a gente conta muito com o apoio aí da minoria e das oposições de maneira geral. A gente sabe que se vocês já têm tido um papel muito importante na melhoria de vários textos, como o da reforma da Previdência, o mesmo auxílio emergencial agora durante a pandemia, e a gente acredita que vocês podem dar uma grande contribuição também na melhoria do texto da reforma tributária, os 2 textos que estão aí no Congresso. Muito obrigado novamente pelo convite. Muito obrigado, Marcelo, pela tua contribuição. Nós, evidentemente, vamos estar sempre dialogando com a sociedade como um todo para tentar obter o maior volume de mudança possível. Por falar em auxílio emergencial, esses 3 deputados que estão aqui, eu, o Padilha e a Lides, estamos muito firmes na batalha para que o auxílio emergencial permaneça em R$600, pelo menos até o final de dezembro. Estamos, inclusive, e muito especialmente, pressionando o presidente Rodrigo Maia para que ele paute a medida provisória número 1000, né, no plenário da Câmara, porque existem rumores, eu acho que são mais do que rumores, que alguns setores do governo estão defendendo o que eu chamo de uma manobra antidemocrática, ou seja, assinaram a medida provisória para cortar de 600 para 300, Maltônio e Vilma, e não querem debater no plenário e deixar a medida provisória em vigor sem a possibilidade de um debate real, né? Se aqueles que defendem a posição de R$300 tiverem maioria, devem expressar isso democraticamente. E nós queremos ter o direito de debater e defender com enorme responsabilidade fiscal, econômica e social que a manutenção em R$600 é necessário e melhor para o país neste momento. Mas eu queria convidar para expressar um pouco da sua avaliação a nossa colega, né, deputada federal Lídice da Mata, ela que é baiana, né, mas uma deputada do Brasil. E nós estamos debatendo, então, Lídice, tu acompanhaste quase todo o debate, em síntese, uma reforma, né, dentro da reforma tributária, como ela pode ser justa e favorável a melhorar as condições de saúde do povo brasileiro. Deputada Lídice. Boa tarde, a Fontana, nosso coordenador do dia de hoje, e ao nosso sempre ministro Alexandre Padilha, aos nossos convidados Vilma, Maltônio e Marcelo, Bairdi, né? Aqui na Bahia nós tínhamos uma família Baiardi, mas não é. E quero dar boa tarde também a Rafael, que nosso assessor da minoria, sempre entusiasta e competente aí na organização dos nossos debates, e a todos vocês que nos assistem. Essa não é uma discussão fácil, como já foi aqui ressaltada. Primeiro, a nossa visão sobre a reforma tributária é de que a reforma tributária, para ser justa, ela precisa inverter esse modelo que está aí, fazer com que aqueles que têm mais possam pagar mais. Então, a oposição como um todo, a minoria, está trabalhando no sentido de garantir uma reforma tributária onde a gente possa taxar as grandes fortunas do Brasil e que nós possamos também viabilizar a taxação de lucros e dividendos.
um dos poucos países do mundo que não faz isso, e numa situação em que nós estamos, a cada dia, aumentando o desemprego em nosso país, com a pandemia, como consequência da pandemia, hoje, inclusive, com registros bastante difíceis para a população brasileira, crescendo digamos, como a gente chamava antigamente, a carestia, né? Os produtos alimentícios todos estão crescendo de preço rapidamente nos supermercados, os produtos que são indispensáveis à vida da população, crescendo o desemprego, a crise econômica, portanto, se aprofundando, e uma discussão sobre reforma tributária, ela cabe justamente para que nós possamos dividir o peso de quem vai pagar essa crise que já havia se iniciado antes da pandemia, mas que, obviamente, a pandemia agrava muito, né? E não é possível, nesse cenário, nós recebermos a notícia de que 42 brasileiros multimilionários, bilionários, aumentaram os seus rendimentos em mais de 34 milhões, né, nesse período. Então, são situações muito conflitantes que nós vivemos e que uma reforma tributária deve tratar com outro olhar, e não com esse olhar apenas de unificação de impostos burocrático, que senão nem sequer chega a discutir o pacto federativo, no sentido de fazer com que os recursos cheguem na ponta, nos municípios, nos estados e assim por diante. Mas, tratando-se também dessa política, a política de tributação voltada para uma vinculação com o tributo para a saúde, né? Aí eu sei que vocês sabem o quanto é complexo esse debate, né? Nós vamos entrar, são segmentos da economia, nós temos uma política antitabagista muito vitoriosa no Brasil, né, com medidas vitoriosas, e eu não sou adepta de que a gente proíba bebida, nem proíba o tabagismo, mas sim que a gente possa taxar, a gente possa impedir a propaganda, que no Brasil nós temos o empecilho da propaganda do cigarro, mas a propaganda de bebida alcoólica continua amplamente. Eu acho, em algumas situações, já falei sobre isso, aqui no Nordeste, imagino que no Sul, em todo lugar, você faz promoção. No verão, coma caranguejo e ganhe 2 cervejas. Quer dizer, há toda a política, tanto empresarial quanto política pública, política de segmentos públicos, que estimulam, na verdade, o uso, o abuso quase da bebida alcoólica. E por outro lado, se combate as outras drogas, as chamadas drogas ilegais, de uma forma a uma matança generalizada de jovens usuários, ou mesmo daqueles que são identificados como pequenos traficantes, porque os grandes traficantes nunca foram presos nesse país, ou uma vez, vai e olhe lá, né? Então, mas eu pude participar de um debate no Senado com um projeto do senador à época Medeiros, em que propunha que se pudesse colocar nos rótulos os malefícios das bebidas adocicadas. E, olha, foi um debate muito intenso da bebida adoçada, nós fizemos um voto em separado e, ainda assim, fomos derrotadas. Na comissão, logo, eu e a senadora até Lúcia Vânia, porque foi muito forte o lobby naquela comissão, inclusive com o argumento de que o Brasil era signatário de acordos comerciais do Mercosul, né? Como se isso pudesse ser revisto, pudesse ser discutido, não pudesse ser tomado medidas, até de estabelecer-se um amplo debate em todo o Mercosul sobre bebidas
adoçadas, né? Então, não é uma coisa fácil, né? Nós tivemos uma derrota na Câmara dos Deputados e no Senado em 2019, 18, né? Quando perdemos a referência aos produtos transgênicos, né? Que existia antes a rotulagem e que deixou de ter, não tem mais, né? Na rotulagem dos produtos brasileiros a referência a serem produtos transgênicos. Então, essa é uma batalha muito difícil, mas que nós estamos chamados a travá-la e estamos disponíveis e compreendemos a importância desse assunto para a sociedade brasileira e especialmente para a saúde brasileira. Será uma batalha dura, só quero ressaltar isso, extremamente dura, porque os segmentos econômicos também agirão em direção oposta. E nós vamos ter que ter uma atuação muito intensa para isso. Esse mesmo governo que Marcelo destacou aí, que o Paulo Guedes é adepto, é sensível à ideia dos produtos que tenham, na verdade, uma relação com as questões de saúde, mas esse mesmo governo foi que liberou os produtos recentemente, né? Os produtos que na agricultura servem para, digamos assim, matar insetos numa ação que foi chamada de Bolsa Agrotóxico por todos nós, porque ele tirou a isenção do setor de pesticidas no Brasil. Então, nós estamos num momento em que essas discussões, elas em vez de ganharem um apoio que fosse na direção que iam antes, no governo Lula-Dilma, porque havia uma aderência do governo a essas ideias, então era mais fácil de você trazê-las para o plenário e travar esse debate intenso, mas numa correlação de forças que melhorava com o apoio do governo. Nesse momento, eu creio com correlação de forças bem diferente e bem difícil, mas ainda assim contando com a nossa ajuda e a nossa presença nessa luta. Obrigada. Beleza, Lídice. E nós vamos, quanto mais dura a batalha, mais firme a gente entra, né, Lídice? Exato. Deixa eu passar a palavra para o nosso colega Alexandre Padilha, nosso ex-ministro da Saúde. Lembrando, Padilha, que durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, em largo período tu foste ministro, nós conseguimos, com o apoio da sociedade civil, Maltoni e tantas outras pessoas ajudaram muito nisso, conseguimos aprovar a Convenção Quadro, né, que foi uma batalha grande e vitoriosa, né, e que contribuiu seguramente para a redução, né, do consumo de tabaco no Brasil. E tivemos uma derrota, que eu lembro até hoje, eu era líder do governo, nós recebemos, inclusive, a saudosa dona Zilda Arnes, e tínhamos uma batalha para levar a mesma lei que aprovamos para proibir a propaganda de cigarro em televisão e etc., nós tentamos fazer com as bebidas alcoólicas. Mas, infelizmente, perdemos aquela batalha no sentido da propaganda, especialmente, né, de cerveja. Eu só lembrei isso, não para Padilha estar com a ideia dele do que ele vai contribuir no nosso debate, mas, quando eu ouvi a Lídice, lembrei desses dois eventos. E vamos agora ouvir o Padilha. Eu já quero me desculpar com os nossos convidados, que quando o papo está muito bom, e aí o Rafael organizou um time bom também, que tem muita consistência e gosta de se expressar, nós estouramos a nossa hora aí de debate, né? Mas o debate está bem interessante. Então, depois de ouvir com calma o Padilha, eu vou pedir que os convidados, cada um faça as suas despedidas, porque não vai dar para nós aprofundarmos o debate hoje por conta do horário. Padilha. Muito obrigado, meu querido amigo, colega de bancada, colega
da saúde, da profissão, deputado Henrique Fontana, saudar a Lídice, saudar a iniciativa da minoria, saudar a Vilma, o Maltoni, o Marcelo, pedir desculpas que eu entrei um pouquinho depois, porque exatamente hoje foi chamado aqui, está participando no paralelo também, de uma reunião no âmbito do Parlatino, da Comissão de Saúde do Parlatino, para o debate sobre a necessidade de cooperação, as ações diante dessa Covid-19. Então, por isso eu entrei um pouquinho depois, mas consegui ouvir aí a fala do pouquinho da fala do Maltoni, a fala do Marcelo, e a fala da Lídice. Dizer, viu, Henrique, eu acho que você trouxe na sua introdução aqui para levantar o debate comigo, um tema que mostra a importância dessa iniciativa, e não só da liderança da minoria, mas agradecendo muito, particularmente, a ACT, da importância de fazermos esse debate, porque a capacidade do debate junto à sociedade, a gente envolver especialistas, envolver colegas da área da saúde, envolver as famílias, envolver associações de familiares, usuários, é fundamental para sensibilizarmos o Congresso Nacional num debate que nós estamos absolutamente convencidos da sua importância, mas que envolve um conjunto de interesses econômicos que muitas vezes influencia, e infelizmente, o Congresso Nacional, influencia o atual governo. A gente tem visto a política sobre agrotóxicos, nós temos visto, por exemplo, Fontana, a postura absolutamente recuada do Brasil em relação a todo o debate sobre a Convenção 4, o conjunto das questões que o Brasil sempre liderou durante muitos anos, veio aprimorando, crescendo, fortalecendo a política em torno do esforço, né, de reduzir o consumo de tabaco e a produção de tabaco no nosso país, e tem visto a postura atual do governo, né? Então, muito importante a gente fazer esse debate aberto para que a gente qualifique os nossos argumentos, envolva cada vez mais o conjunto da sociedade. Eu diria que nós estamos num momento muito oportuno, que tem a ver com os impactos na saúde, os impactos sociais, os impactos econômicos da pandemia da Covid-19 e quais são os caminhos que o Brasil, a sociedade brasileira, vai buscar trilhar para superar esses impactos, né? Por que eu acho que nós estamos num momento bastante oportuno para discutirmos a questão tributária e os impactos dela sobre a saúde? Primeiro, porque a Covid-19 escancarou o risco, que é um conjunto de condições de saúde, sobretudo obesidade, doenças pulmonares, né, doenças cardiovasculares, que são os principais, se caracterizam como os principais problemas de saúde no grupo de risco para a mortalidade para a Covid-19. Nós perdemos sem número de pessoas por conta dessa condição, não só, infelizmente, chegaram a serem vítimas fatais, ou que tiveram um quadro muito mais grave, permaneceram por mais tempo em UTI, em internação hospitalar, e que estão num processo de reabilitação muito mais complexo. Né? Então, ela escancara, mais uma vez, se de um lado ela escancara a importância das ações de vigilância, das ações de prevenção, dos sistemas nacionais públicos, na capacidade de coordenação das ações, de colocarmos a vida em primeiro lugar, a prioridade da vida, mas ela escancara também o quanto que essas doenças, o conjunto das consideradas doenças crônicas não transmissíveis, tem como fatores de risco o tabagismo, a obesidade e a relação direta dessas condições com o consumo de um conjunto de produtos nocivos à saúde. Então, a Covid-19, em primeiro lugar, escancara a necessidade da gente continuar na luta contra o tabagismo, na luta contra o tabaco, continuarmos na luta contra o consumo exagerado aí das bebidas açucaradas, das bebidas alcoólicas, do tema dos agrotóxicos, dos produtos ultraprocessados e a relação dele, né,
com obesidade. Então, acho que, em primeiro lugar, ela traz, mais uma vez, para a cena a importância de pensarmos um conjunto de medidas, sejam educativas, seja de promoção à saúde, mas também de regulação econômica que possam reduzir o consumo desses produtos. E não tenho dúvida, já foi dito aqui, a experiência do preço mínimo e da tributação sobre o tabaco foram conquistas importantes ao longo dos governos. No caso do preço mínimo, uma conquista importante, no primeiro governo da presidenta Dilma, são fundamentais, são experiências com evidências muito claras, como foi dito aqui, para defendermos, né, a expansão da taxação, de pensarmos em impostos, né, que contribuam para a redução do consumo de produtos nocivos à saúde. Aí tendo como foco ainda mais o tabaco, as bebidas alcoólicas, as bebidas açucaradas, e precisamos definir uma caracterização sobre os agrotóxicos para que a gente não entre nisso, não reduza, por exemplo, o uso de um conjunto de estratégias, né, de defesa agrícola que não sejam englobadas na caracterização do agrotóxico. Acho que a gente precisa pensar, tem um esforço grande sobre como caracterizar isso melhor da lei, mas o espírito de que a gente, de fato, precisa taxar esses produtos, né? Eu acho que essa é a primeira questão, né? A segunda questão é que a Covid-19 traz um conjunto de outros impactos na área da saúde, não só, né, a maior tragédia humana, quase 140 mil óbitos confirmados, né? Um número enorme, Henrique, eu acho que você deve estar vendo isso com os colegas médicos, né? O Maltoni certamente está vendo isso. Eu continuo dando aula na universidade, então eu tenho visto isso nos ambulatórios, né? Um número enorme de pessoas que felizmente não morreram, mas que estão precisando de um processo de reabilitação fisioterápico, seja fisioterapia físico-muscular, seja fisioterapia pulmonar, estão aumentando a pressão sobre ambulatórios especializados, né? Mas a Covid-19 não só teve esse impacto sobre as pessoas que foram vítimas da infecção da Covid, mas ela causou um represamento de um conjunto de outros problemas de saúde que não puderam ser atendidos, né? Cirurgias que foram adiadas, exames que foram sendo desmarcados, ou porque os hospitais e centros especializados estavam lotados pela Covid-19, ou porque as próprias equipes de saúde não podiam atender, vários profissionais estão em situação de risco, infelizmente vários dos profissionais morreram. Então, eu conheço histórias, né, de pessoas que tinham doenças pulmonares crônicas que tiveram que adiar suas consultas porque o médico, infelizmente, morreu, porque o enfermeiro que o acompanhava morreu. Então, você tem um represamento de problemas de saúde e soma-se a isso os impactos sociais da Covid, a questão da saúde mental, perda de renda, que vai aumentar fortemente a pressão sobre o Sistema Único de Saúde no próximo ano. Então, traz aqui um outro debate, que além da necessidade de uma tributação saudável, eu vi aqui imposto saudável, né, de uma tributação que pense como reduzir o consumo de produtos nocivos à saúde, nós temos que entrar no debate também de como que essa reforma tributária contribui para financiarmos o nosso sistema público de saúde, né? Como contribui para que a gente possa garantir um sistema que já é subfinanciado, ele vai sofrer uma pressão ainda maior no próximo ano por conta do represamento das questões da área de atendimentos da saúde e por impactos da crise econômica, da crise social sobre a saúde mental, renda, questão do trabalho, emprego, saúde ocupacional, né? Num contexto em que o governo mandou uma proposta orçamentária para o Congresso Nacional que retira 35 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Saúde para o ano que vem. E um contexto que a gente não pode admitir que aconteça, está na mão do Congresso Nacional não permitir que isso aconteça,
está na mão do Congresso Nacional aprovar o que o Conselho Nacional de Saúde vem propondo, que é o piso emergencial da área da saúde, que a gente garantir que, no mínimo, o orçamento do Ministério da Saúde do ano que vem, no mínimo, tenha os mesmos recursos desse ano. E isso, obviamente, vai abrir um debate como isso seja financiado. Então, nós somos daqueles, e nosso colega Henrique Fontana aqui é um dos grandes líderes defensores desse debate, que necessariamente nós vamos ter que aprofundar o debate sobre impostos progressivos, sobretudo a taxação de grandes heranças, taxação de grandes riquezas, taxação de bônus de dividendos, para que possa financiar esse sistema de saúde. Então, isso também contribui para o debate da reforma tributária. E o terceiro aspecto é que a pandemia, como disse aqui a nossa colega Lídice da Mata, ela aprofundou a desigualdade no país. Ela aprofundou nos seus aspectos do próprio ataque à Covid-19. Acabou de sair hoje, publicado hoje, um estudo muito interessante coordenado pelo professor César Victor, aí da Universidade Federal de Pelotas, um dos maiores epidemiologistas do nosso país, epidemiologista mais citado internacionalmente, que mostra que a Covid-19, por exemplo, a população indígena atacou 4 vezes mais a população indígena do que a população não indígena, e atacou 2 vezes mais a população de baixa renda do que a população que não é de baixa renda, ou seja, um impacto muito grave que aprofunda a desigualdade no nosso país, que ataca sobretudo os mais pobres, ataca sobretudo as pessoas que têm menos acesso aos serviços de saúde. Isso muito grave, isso em relação ao ataque da Covid. Se a gente for pensar os outros problemas de saúde, ainda mais, porque as pessoas tiveram menos acesso ao SUS esse ano, desmonte das equipes de atenção primária em saúde. Se a gente for pensar o impacto educacional, aumenta a distância nas oportunidades de aprendizagem das crianças que estão na escola pública em relação a poucas que estão na escola privada. Se a gente for falar da renda, do emprego, você já se aprofundou a desigualdade no país, e para reverter essa desigualdade, o debate da reforma tributária é decisivo nesse sentido, tanto em relação aos impostos progressivos, todo o debate sobre taxação das grandes fortunas, das grandes heranças, bônus de dividendos, dessa circulação do setor financeiro, de um conjunto de novas atividades que só acumulam riqueza, como disse aqui a nossa colega Lídice da Mata, os 40 bilionários ficaram mais ricos ainda nesse momento, mas também eu quero fazer a defesa aqui sobre a importância dos impostos que reduzam o consumo de produtos nocivos à saúde, em especial tabaco, as bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas e adocicadas, e os agrotóxicos, exatamente porque são as populações mais pobres, são as pessoas mais excluídas que acabam sofrendo mais com os aspectos nocivos desses produtos, do consumo desses produtos. Sofrem mais com a obesidade, sofrem mais com o tabagismo, sofrem mais com intoxicação pelos agrotóxicos, sofrem mais pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde, com as doenças cardiovasculares, com os vários tipos de cânceres relacionados tanto ao tabaco, quanto ao agrotóxico, quanto à obesidade. Então, a gente constituir nesse debate da reforma tributária impostos que reduzam o consumo desses produtos, e a nossa experiência sobre o tabaco traz evidências muito claras e fortes sobre isso, também reduzir a desigualdade no nosso país. Então, queria chamar a atenção para esses aspectos, querido Henrique Fontana, e a gente poder ouvir os nossos convidados. Então, Padilha, eu agradeço, foi muito, como de costume, muito consistente a tua fala, a tua contribuição, e cabe assim a quem coordena um grupo como esse nosso, no fundo, todos somos parceiros de causa aqui, então eu fico com aquela tarefa de me arriscar, porque como a gente passou um pouco demais do nosso horário, e todos nós estamos atropelados, vocês, imagino também, por uma agenda, nós não vamos poder continuar aprofundando o assunto. Então, eu quero fazer aquele pedido mesmo, que a gente faça aqui uma
uma rápida despedida deste bate-papo de hoje. Seguramente continuaremos nos encontrando na construção desse nosso país, né, durante o debate da reforma tributária. A liderança da oposição e da minoria vai estar aberta, né, para receber as contribuições da sociedade. Nós vamos batalhar muito no sentido de que tenhamos impostos, sim, se possível, aumentados para coibir o consumo de produtos nocivos à saúde e também o pacote de impostos justos que o deputado Padilha acaba de colocar. Eu vou até completar, Padilha, esse teu dado para os nossos internautas, e com esta frase eu me despeço aqui do nosso debate e reflexão de hoje. A revista Forbes, né, publica a lista dos milionários e bilionários do mundo. Os dados deste ano mostram que os 388 brasileiros que estão na lista da Forbes tiveram um aumento no seu patrimônio de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, que era há um ano atrás, para um patrimônio de 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Um crescimento de 33% no seu patrimônio em apenas um ano, sendo que neste ano se incluem diversos meses de pandemia, onde a ampla maioria dos brasileiros perdeu renda, patrimônio, emprego e assim por diante, né? Então, este aumento, por exemplo, de 400 bilhões de reais no patrimônio de um grupo seleto de 388 pessoas, ele tem que ser uma fonte de financiamento para garantir que, por exemplo, nós tenhamos esta reposição dos 35 bilhões que o Padilha acaba de dizer que estão cortados do orçamento de saúde para o ano que vem, naquilo que foi entregue para a gente debater e votar lá no Senado. Então, eu passo a palavra pedindo nesta rapidez de despedida afetiva mesmo, a gente não vai mais ter tempo de entrar no mérito das coisas, eu passo a palavra para a Vilma. Obrigada a todos. Gostaria de agradecer novamente o convite, parabenizar o evento, acho que é um debate importante e que não tem que parar por aqui, né? Acho que a gente tem que avançar, o assunto ele é extenso e é preciso aprofundar mais e continuar com eventos como esse. Obrigada. Marcelo. Bom, queria agradecer novamente aí, deputados, deputada Lides, pelo convite. Só finalizar mesmo dizendo que acho que a pandemia, como o deputado Padilha colocou, além de um desastre sanitário do país, né, que acabou escancarando também as nossas desigualdades, mas, por outro lado, eu vejo que ela pode ser uma grande oportunidade para a gente rever o modelo de sociedade que a gente está vivendo, né, apontar para o futuro que a gente quer alcançar. E a reforma tributária, nesse sentido, é uma grande oportunidade, a meu ver, para isso, para a gente buscar a sociedade que a gente almeja, com distribuição de renda e com mais saúde para a população de maneira geral. Então, agradeço novamente aí pelo convite e a gente fica à disposição, a CT Promoção da Saúde, para seguir o debate da reforma tributária. Abraço, Marcelo. Maltoni. Eu queria também agradecer muito, um prazer estar aqui com vocês, a oportunidade da gente debater o assunto. Eu acho que continuamos à disposição para esse debate. Nós, lá na Fundação do Câncer, recentemente fizemos um levantamento, nesse período da pandemia, do volume de exames SUS que não foram realizados ou deixaram de ser realizados em relação a mamografias, etc. Isso certamente, como o ministro Padilha disse, vai criar um impacto grande para este ano ainda e muito mais para o ano que vem. Então, acho que a discussão forte de como é que nós vamos financiar isso tudo e vamos dar conta de dar acesso e poder melhorar a saúde da nossa população é um debate sempre rico e nós vamos estar sempre dispostos a participar com vocês. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer revê-los, um prazer rever o Padilha, faz tempo que eu não via. Então, um abraço a todos, deputada Lidice, Marcelo, Rafael, obrigado pela ajuda, Marcelo, Vilma, Fontana, um abração.
Estamos à disposição. Abração também, Maltoni. Para nós foi uma alegria te receber aqui nesse nosso bate-papo da minoria e sigam contribuindo, né, com as nossas políticas e ações aqui da minoria e da oposição, que a gente precisa estar em contato permanente com a sociedade que representamos. A nossa guerreira direto da Bahia, direto de Salvador, Lídice da Mata. Agradeço a todos a oportunidade de ter participado hoje aqui, aos nossos deputados federais, a organização da minoria e aos 3 especialistas, debatedores que estiveram aqui enriquecendo a nossa tarde, Vilma, Maltoni e Marcelo. Muito obrigada. Beleza, Padilha? Queridos amigos, eu quero agradecer muito a liderança da minoria, a ACT mais uma vez, a você, Henrique Fontana, a Lídice, a oportunidade de poder estar aqui nessa conversa tão boa, rever cada um e cada uma. Um grande abraço, viu, Maltoni? Vamos para a luta. Acho que nós não podemos perder essa oportunidade. Bom. É isso aí. Com essa frase, como o Rafael não pode entrar, porque ele tá nos bastidores, o pessoal tem que... O Rafael é nosso assessor de comunicação na liderança da oposição. Eu enxergo ele, mas vocês não estão enxergando ele. Então, ele está no bastidor. Agora, com essa frase do Padilha, nós encerramos e eu só agrego dizendo o seguinte: não há página da história que não tenha sido virada pela consciência e ação de um povo. Nós vamos virar esta página triste da história que o nosso país está vivendo, com um governo que causa tantos prejuízos para o nosso país, e será com a participação, debates como esse, ação política, construção de consciência que a gente vai superar esse momento. Um abraço, gente. Um bom final de tarde para todo mundo que nos acompanhou aqui pela liderança da minoria.